A gente vai falar hoje sobre Deuteronômio 11. É um capítulo de 30 e poucos versículos, né? Não é um capítulo tão longo, mas não compensa a gente fazer dobradinha, né? Porque o outro capítulo também é um capítulo de 30 e pouco, vai ficar uma aula muito extensa. Então a gente vai fazer só a aula de hoje. Hoje a gente vai ver, Moisés continua naquele sentido, né? De estar reunido com todo o povo ali de Israel, aconselhando ao povo de Israel, né? Porque está perto dele sair ali, ele não vai estar mais com aquele povo para orientar, então ele deixa as últimas orientações e os últimos conselhos que ele tem. E agora ele vai falar para esse povo, né? Ele vai falar assim: olha, eu estou deixando diante de vocês dois caminhos, só existem dois caminhos. Um vai levar a bênção e um vai levar a maldição. E vocês vão ter que escolher qual caminho vocês vão seguir. Né? E Moisés vai falar isso claramente. Moisés vai falar, ó, só há dois caminhos. Só tem esses dois caminhos. Um leva à bênção de Deus e um leva à maldição. E para vocês conseguirem chegar a esse caminho que leva à bênção de Deus, vocês só precisam fazer uma coisa. E Moisés fala, é só obedecer a palavra de Deus. Vocês obedecendo toda a palavra de Deus, cumprindo tudo o que Deus disse na palavra dele, vocês vão alcançar o caminho da bênção. Mas se vocês não obedecerem a Deus, vocês vão alcançar o caminho da maldição, né? E agora Moisés chegou nesse extremo, né? Moisés está dando conselho para esse povo e agora ele chegou no extremo do conselho. A paz, Cláudia, amém, boa noite. A paz no Facebook tem alguém online também, amém. Então ele chegou nesse extremo e agora ele vai falar dessa forma bem clara. A verdade é que vocês têm dois caminhos a seguir, povo. É um caminho de bênção e um caminho de maldição. E o caminho de bênção é aquele caminho pelo qual é trilhado por meio da obediência do que Deus está falando. Se vocês desobedecerem qualquer ponto do que Deus falou, vocês vão estar andando pelo caminho da maldição. Então agora ele chegou nesse extremo. O capítulo 11 se baseia nisso. Que é uma escolha da pessoa se vai seguir o caminho da bênção ou o caminho da maldição, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Na aula de ontem, até no final da aula de ontem, uma aluna me perguntou sobre isso, né? Perguntaram para ela e ela falou que não soube responder direito. Ela me perguntou, se Deus é tão bom, como é que Deus permite, né, o mal? Às vezes a gente confunde, né? Deus, o caráter de Deus, o atributo de Deus, não é a bondade em si, mas é o amor e a justiça. Deus é ao mesmo tempo amor e ao mesmo nível justiça. Então Deus, até a justiça de Deus é feita com amor. Então Deus pratica a justiça dele com amor, né? Porque para evitar que aconteça ainda pior com aquela pessoa, então ele pratica a justiça dele com amor, né? Então é nesse nível. Mas Deus deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo, inclusive para os anjos, né? Até os anjos têm livre-arbítrio, né? Os anjos foram os primeiros seres criados por Deus. E eles tiveram livre-arbítrio. Tanto é que 1/3 dos anjos seguiu a Satanás. Eles tiveram livre-arbítrio de escolher Satanás, ao invés de escolher a Deus. Então, Deus sempre deu livre-arbítrio. E para nós não é diferente. Nós também temos o livre-arbítrio. Deus quer nos salvar, né? Deus quer nos abençoar. Mas Ele não nos obriga a nada. Então, a gente pode escolher não ser abençoado, a gente pode escolher o caminho da maldição, a gente pode escolher o caminho da condenação, né? Deus não obriga a gente a nada, Deus quer nos salvar, mas Deus quer é aquilo que a gente estudou na aula passada, né? Deus quer que a gente ame a Ele de verdade, com inteireza do coração, né? Com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Deus não quer ninguém obrigado, né? Ele não é um carrasco que tá lá obrigando a gente a nada, não. Mas é uma promessa maravilhosa, né? E a gente tem que ir por amor. A gente tem que ir porque ama ele, né? Não é por nada, assim, é por puro amor, né? E agora Moisés vai falar sobre isso. Olha, entendam de uma vez por todas que há dois caminhos, a bênção e a maldição. E esse Deus leva ao caminho da bênção. E sem ele, vocês estarão no caminho da maldição. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 11 do livro de Deuteronômio. A gente lembra que Moisés está ali no embalo falando com o povo. Agora ele chegou no extremo. Ele deu vários conselhos, já falou sobre os erros do passado, já falou que esse povo não merece entrar em Canaã. A gente viu isso na aula passada.
Vocês estão entrando porque Deus é bom. Amém, Juscelio. Amém, a paz. Vocês estão entrando porque Deus é bom. Não é porque vocês merecem, não é porque vocês são bons, não é porque vocês têm isso por justiça para vocês. Não, vocês não mereciam, mas a graça de Deus está fazendo com que vocês entrem em Canaã. Então agora ele vai chegar no extremo aqui, no capítulo 11, e vai falar, ó, a verdade é que tem dois caminhos só. Se vocês obedecerem a Deus, é bênção. Se vocês não obedecerem, é maldição. Só tem esses dois caminhos. Então, pensem bem o caminho que vocês vão trilhar. Então, no versículo 1 diz assim: vocês devem amar o Senhor teu Deus. E vocês devem guardar todos os mandamentos dele, todos os estatutos dele, todos os juízos. Vocês devem guardar tudo que Deus ordena. Vocês devem guardar todas as palavras de Deus. Amém, Luciano. A paz, boa noite, amém. Então aqui continua, considerem hoje. Porque a verdade, né, eu tô falando aqui o discurso de Moisés, tá? Eu tô falando diferente do que tá na Bíblia, mas querendo trazer para uma forma mais simples da gente entender, tá bom? Mas é dessa forma que tá acontecendo. Então Moisés tá falando ali com aquele povo e falando assim, ó, considerem hoje o que eu tô dizendo, porque eu tô falando é para vocês, não é para os filhos de vocês, não é para geração que vai vir, nem é para geração que já foi. Eu tô falando para vocês que estão aqui, né? Eu não tô falando para gerações que não viram a disciplina de Deus. Eu tô falando para uma geração que viu Deus agir em disciplina. Eu tô falando para uma geração que viu Deus matar pessoas porque o iravam. Eu tô falando com uma geração que viu a mão de Deus quando pesa sobre alguém. Eu tô falando para vocês. E aqui ele diz, Moisés, considerem que Deus é muito grande. E ainda assim, entendam que a mão dele é poderosa e que o braço dele está sempre estendido, né? Entendam que Deus é muito poderoso, não há limites para o poder de Deus, que Deus é muito grande e que Deus não economiza, nem em juízo, assim como ele destruiu Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, assim como ele mandou o dilúvio, ele não economiza no juízo, né? Assim como ele vai lançar, né, as almas condenadas no lago de fogo, né? Ele vai lançar o pecador. Às vezes a gente fala tanto, né? Ai, Deus ama o pecador e não ama o pecado. Ai, Deus ama o pecador e não ama o pecado. Mas Deus vai lançar no lago de fogo, lá no lago de fogo, com Satanás e os demônios, é o pecador, não é o pecado não. Então é o pecador que vai ficar rangendo os dentes ali, né? E é isso. É isso que Moisés está dizendo aqui, gente. Eu estou falando para uma geração que viu a mão de Deus, tanto a mão de Deus em bênção a favor deles, né? Os grandes sinais, prodígios e maravilhas de Deus, como a mão de Deus também em juízo. Vocês viram isso. Então, eu tô falando é para vocês, não se façam de bobos, né? Que vocês não sabem quem é Deus. Vocês viram tudo isso. E aqui ele continua no versículo 3, Moisés falando. E também os seus sinais, vocês também viram os sinais de Deus, as obras de Deus, que Deus fez lá no meio do Egito, a Faraó, o rei do Egito e a toda a sua terra, né? Esse versículo 3, eu vou falar um pouquinho mais, eu até mandei hoje uma fixação de estudo nos grupos de WhatsApp, né? E essa fixação de estudo tem a ver com isso daqui. O que acontece? Deus havia condenado uma geração a morrer no deserto, né? Então, a gente tem que entender direitinho quem foi que morreu no deserto. Porque o que Moisés está falando aqui? Moisés está falando que algumas pessoas que viram as pragas lá no Egito ainda estão vivas e vão entrar em Canaã. Então, não foi todo mundo que saiu do Egito que morreu no deserto. Deus fala claramente, aquela condenação de morrer no deserto foi para quem estava no primeiro censo, né? Escrito em Números 1. Então, todo israelita de 20 anos para cima, né, bom para a guerra, que estava ali no primeiro censo de Israel, né? A gente lembra que são 2 censos diferentes, né? A tribo de Levi é uma tribo diferenciada, então ela não é contada no censo de Israel, ela tem um censo próprio, né? Mas todo mundo que estava no censo de Israel das 12
12 tribos, exceto a tribo de Levi, todos os homens, a gente lembra que era só homem que era contado nesse censo, todos os homens de 20 anos para cima que estavam no primeiro censo, Deus falou, vocês vão morrer nesse deserto. Eu não vou deixar que nenhum de vocês que foi contado no primeiro censo entre em Canaã. Então, a condenação à morte no deserto não foi de todo mundo. Foi apenas dos homens que foram contados, que eram bons para a guerra no primeiro censo. Então, eram os homens que iam sair para lutar. Eram os homens que tinham que estar dispostos a guerrear, a sair na frente da batalha, né? E eles não creram. Eles falaram, não, eu não vou para a batalha porque eu vou morrer batalhando. E é isso que Deus faz. Deus pune esses que deveriam sair para a batalha. Então Deus fala, como vocês não creram, vocês não entrarão em Canaã. Então o que acontece? A gente lembra que morreram cedo essas pessoas, né? Eles tinham 20 anos, alguns tinham 20 anos quando foram contados. 40 anos depois tinha 60 anos, eram novos, né? E Moisés até explicou isso pra gente. A mão de Deus pesou sobre essas pessoas, por isso que elas morreram jovens, porque não era costume do israelita morrer cedo. Eles viviam bastante tempo, né? E Moisés até explicou pra gente que Deus acabou fazendo ali com que eles morressem cedo. Mas o que acontece? Essas pessoas tinham mulheres, né? Então esse homem de 20 anos que foi contado no primeiro censo era casado. E o que acontece? A mulher dele não morreu. Que a condenação de Deus, a palavra de Deus de morte, era sobre o marido dela e não sobre ela. Então ela continuou viva, né? E ela viu junto com o marido dela o que aconteceu lá no Egito, né? Então as mulheres continuaram vivas. Todos os homens, por exemplo, algum idoso, né, que tinha naquela época e que não estava bom para a guerra, não foi contado no primeiro censo. Então ele não estava na lista de que morreria. Então não teria por que ele morrer ali naquele deserto. Então, se ele vivesse um pouco mais de tempo, a gente lembra que eles viviam bastante tempo, às vezes até 100 anos, né, 100 e poucos anos, então era plenamente possível um idoso ainda estar vivo, né? Então tinha muita gente que saiu do Egito, fora os adolescentes que também viram, né, e estavam vivos, que era de 20 anos para cima, então tinha gente, por exemplo, de 18 anos, né? E não foi contado no censo, tinha 17 anos quando saiu do Egito, não foi contado no censo e estava ali. E lembrava o que aconteceu, 40 anos depois está ainda. Foi algo tão extraordinário que está na tua memória, né? Então existiam pessoas que saíram do Egito, que viram as pragas, viram o mar se abrindo, viram tudo aquilo e ainda estavam vivas, né? Então é importante a gente entender isso. E é isso que Moisés está dizendo aqui, ó, eu estou falando para vocês. Porque vocês viram os sinais de Deus lá no Egito. Vocês viram as pragas que Deus mandou lá. E aqui no versículo 4, ele continua dizendo isso. Vocês viram o que Deus fez com o exército de Faraó. Vocês viram o que Deus fez com os cavalos do Faraó. Vocês viram o que Deus fez com os carros lá do Egito, né? Fazendo com que o mar se fechasse sobre eles, né, e afogasse eles ali. Vocês viram isso. Então aqui ele não tá falando à toa, ele tá falando com quem realmente viu, né? Então tinha gente ainda viva que tinha visto tudo isso, né? Os homens que foram condenados já estão mortos, a gente lembra, né? Mas aqui haviam pessoas ainda vivas dentro dessa condição que eu expliquei, né? Os menores de 20 anos que não foram contados no primeiro censo estavam vivos e as mulheres. Então havia vivos aqui ainda que presenciaram tudo aquilo lá no Egito. E aqui então, no versículo 5, Moisés continua, vocês também viram o que Deus fez no deserto até agora para vocês, esses 40 anos. Vocês viram como Deus sustentou vocês, como Deus foi com vocês, desceu maná, fez a água sair da rocha. Deus fez tantas coisas nesse deserto e vocês viram. Aí no versículo 6 ele lembra, né, mais uma vez do grande poder de Deus também em juízo, né? Porque até agora esses detalhes aqui do Egito, tudo foi o grande poder de Deus em amor por aquele que o segue, né? Então agora ele vai lembrar também o grande poder de Deus em juízo, quando a pessoa não segue a Deus. E agora ele vai lembrar isso, ele diz isso aqui no versículo 6. Vocês se lembram também o que Deus fez lá com Datã e Abirão. Vocês lembram os filhos de Eliabe, né? Lá os Rubenitas. Vocês lembram que a terra se abriu e engoliu eles. Vocês lembram que isso aconteceu e vocês viram. Engoliram eles, as famílias deles, as tendas dele, os animais, tudo que era deles. A terra tragou, vocês viram isso. Então grande é a mão de Deus.
Então, ou você tem a mão de Deus a teu favor, ou você tem a mão de Deus a seu desfavor. Ou você tem o caminho da bênção, ou você tem o caminho da maldição. Pensem bem nisso, né? Sobre esse momento de abrir a terra ali, engolir Datã e Abirão, foi na revolta de Corá, né? A gente lembra. Então, para quem quiser lembrar com mais detalhes, é Números 16 a aula, tá bom? Ela tá disponível só no Instagram, mas é Números 16 a aula. Então, no versículo 7, Moisés continua falando. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Eu não estou falando com os filhos de vocês, não. Eu não estou falando com as pessoas que vão nascer lá em Canaã, não. Eu estou falando com vocês que estão aqui. Porque vocês viram o poder de Deus, tanto a favor como a desfavor de alguém. Vocês viram o poder de Deus em amor e o poder de Deus em juízo, né? Eu deixei uma anotação aqui, deixa eu ver que anotação é essa. Ah, não, eu já falei. Versículo 8 diz assim, Moisés fala, né? Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos diriges, né? Então guardem tudo, né? Não são só os 10 mandamentos, mas são todas as ordens, toda a lei. Guardem tudo que Deus falou. A gente vai ver que ele vai repetir toda a lei mesmo, né? Então ele tá falando isso, guardem tudo, guardem toda a lei, não descumpram nada que Deus falou. A gente vai ver, por exemplo, era uma ordem de Deus, né, que devia deixar a terra descansar. A cada 7 anos a terra descansava, você não podia trabalhar a terra. E depois, né, os sábados também, né, não podia trabalhar a terra. E depois a gente vai ver mais para frente, né, que na Babilônia, Deus fala isso, que eles vão ficar lá na Babilônia o tempo que eles não deixaram a terra descansar. Então era todo o ponto da lei que eles tinham que obedecer, eles tinham que cumprir tudo, né? A gente vê, isso não estava nos mandamentos diretamente, né? Deixar a terra descansar. Mas era um estatuto. E eles não vão cumprir, né? E por isso eles vão ter que sair da terra para a terra descansar sem eles lá. Eles vão para a Babilônia para a terra ficar descansando porque eles não fizeram o que Deus mandou fazer. Então era a lei inteira que eles tinham que cumprir, né? E é isso que Moisés está falando aqui: cumpram a lei inteira. Porque se vocês cumprirem a lei inteira, vocês vão ser sempre uma nação forte. E vocês vão entrar lá e vão possuir Canaã, né? Aí no versículo 9 ele diz: façam isso para que seus dias sejam muitos na terra, para que vocês vivam muito tempo, né? Na terra que Deus prometeu aos pais de vocês, né? Uma terra boa, que mana leite e mel. O versículo 10 continua: porque a terra que vocês estão indo possuir não é terra como lá no Egito. Lá no Egito, onde vocês saíram, vocês plantavam, mas vocês tinham muito trabalho para fazer aquilo subir, né? Aquela semente que você plantava dava muito trabalho para ela crescer. Então vocês tinham que ter muito trabalho regando, vocês tinham que ter muito trabalho. Mas essa terra onde vocês estão indo não é assim, não. É uma terra que vocês não vão ter trabalho para que ela desenvolva, né? Aquilo que vocês plantaram. Vocês vão colher bastante. E é isso que ele diz aqui. Então, no versículo 11, ele fala: olha, a terra onde vocês estão indo é uma terra que tem montes, é uma terra de vales. A verdade é que nesse lugar onde vocês estão indo, vocês vão até beber a chuva que cai. Vai ter tanta chuva que vocês vão conseguir beber a água da chuva que cai do céu, né? Então, isso era um grande milagre, porque lá eles tinham muita dificuldade, tinham que ficar regando muito o solo, né? Para que desse certo a plantação, né? Não era um terreno fértil, né? Não era um terreno tão bom. E aqui não. Deus está falando: não, esse lugar vocês não vão ter esse trabalho todo de ficar regando e ficar cuidando para que o solo realmente consiga, né? Produzir aquela semente, né? Dar sustento e aquilo crescer. Não, lá não. Nesse lugar, a verdade é que o lugar é tão fértil, é tão bom, que vocês vão poder até beber a chuva que cai do céu, de tanta chuva que cai. Então no versículo 12 continua: na verdade é uma terra que Deus cuida. Essa terra é de Deus e os olhos dele estão nessa terra, né? E estão continuamente. Então por isso que é uma terra tão boa, né? Porque ele está sempre olhando para essa terra. E ele olha desde o início do ano até o final. Não tem um dia que ele não olha. Então é uma terra muito boa. Então no versículo 13 ele continua: se vocês obedecerem com atenção a toda a lei de Deus, que hoje eu tô falando para vocês, Moisés diz, né? E se vocês amarem a Deus e servir
a Deus com o coração de vocês e com a alma de vocês, então Deus vai mandar chuva ao seu tempo. Deus vai mandar chuva para vocês no outono. Deus vai mandar chuva para vocês na primavera. E vocês sempre vão ter o que colher. A sua semente sempre vai dar, né? Bons frutos, sempre vai crescer. Então, obedeçam a Deus, né? Aí vocês vão conseguir colher o cereal de vocês. Vocês vão conseguir colher o vinho de vocês, o azeite. Então, façam isso. Então, no versículo 15 continua: darei erva no vosso campo aos vossos gados, e vocês vão comer e vão se fartar. Então, vai ter tanta colheita, vai ser tão bom ali, né? Vai produzir tanto aquilo que vocês vão conseguir alimentar os gados de vocês e ainda vão comer até se fartar. Então, no versículo 16 continua: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Só toma cuidado para vocês não esquecerem desse Deus, o Deus que fez tudo isso por vocês, que resgatou vocês lá da escravidão, para dar uma herança maravilhosa a que vocês não tinham direito. Não, só não se esqueçam disso, para vocês se desviarem e adorar um outro Deus que nunca fez nada por vocês, né? E infelizmente a gente vai observar que esse sempre foi o problema de Israel, né? O problema de Israel sempre foi servir outros deuses, né? Sempre foi esse. O adultério, né? A Bíblia até fala muito isso sobre Israel, né? Como adúltero, a prostituta, né? Então, porque realmente ele tinha um pacto com Deus e ele sempre adultera, né? Era Deus único dele, né? Mas ele sempre que pega um outro Deus e adultera, é como uma esposa ou um marido que traz sua mulher. Então é no mesmo sentido. E no versículo 16 então diz, né? Que a ira do Senhor se acenda contra vocês e que ele feche os céus para vocês. E que não haja chuva para vocês, e que a terra não dê a colheita para vocês, e que cedo vocês sejam eliminados dessa terra, que cedo vocês sejam destruídos, se vocês vierem a adorar outros deuses. Então no versículo 18 ele continua Moisés falando, né? Coloquem tudo isso que eu estou dizendo no coração de vocês e na alma de vocês. Coloquem isso como sinal na mão de vocês, para vocês nunca se esquecerem. Coloca na testa de vocês, para que vocês nunca se esqueçam. Versículo 19 ele diz: ensinem aos filhos de vocês, falando sobre isso, falando sobre as leis, falando sobre a bênção, sobre a maldição. Falem para os filhos de vocês o que acontece se você obedecer e o que acontece se você não obedecer. Ensinem aos seus filhos. Façam isso de uma forma leve, para que não pareça algo pesado para os seus filhos. Fale com eles sobre isso sentados na casa de vocês, né? Como uma conversa normal, não como um peso, né? Falem andando pelo caminho, falem ao se deitar, falem ao se levantar, não falem como um peso, mas falem como algo cotidiano. Escrevam isso nas portas de vocês, nas casas de vocês, para que vocês nunca se esqueçam. Então, no versículo 21, Moisés continua falando: para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos filhos de vocês na terra que Deus está dando, para que vocês vivam muito tempo e os filhos de vocês também façam isso, né? Então aqui diz, para que vocês sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Façam isso, ensinem isso aos seus filhos. O versículo 22 continua: porque se vocês ouvirem com atenção e guardarem com atenção toda a lei, todos estes mandamentos que eu estou falando, se vocês fizerem isso e amarem a Deus, andando pelos caminhos dele, e se vocês se chegarem perto de Deus, a verdade é que Deus vai desapossar todas essas nações que estão lá em Canaã e ele vai dar para vocês a terra de Canaã. E a verdade é que vocês vão possuir nações ainda maiores e mais poderosas do que vocês. Nada vai ser impossível para vocês se vocês obedecerem a Deus. Mas façam isso, né? Guardem no coração de vocês todas as palavras de Deus, tudo o que eu estou dizendo. Digam aos filhos de vocês, porque assim vocês vão ser invencíveis. Aí no versículo 24 continua: todo lugar em que você pisar o seu pé vai ser seu. Deus vai te dar se você fizer isso.
Não importa onde seja que você pise, né? Isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 24. Não importa onde você pise, Deus vai te dar se você fizer isso. Então, no versículo 25 diz: ninguém vai poder, ninguém vai poder resistir a você. Ninguém vai ganhar de você. Você vai vencer todas as batalhas. Aqui não diz que ninguém vai se levantar, né? A gente vai ver que vai ter bastante confrontos, né? Israel vai passar por muitos confrontos. Mas a promessa de Deus não é que não haveria confrontos. Haveria confrontos. Mas a promessa de Deus é que você sempre venceria o confronto. Mas haveria batalha, haveria luta, haveria resistência. As pessoas iam ali tentar resistir. Mas Deus fala aqui, ninguém vai conseguir resistir. Eles vão tentar, mas eles não vão conseguir. Então Deus não promete que não iria tentar, né? Vai tentar ter resistência, a gente vai ver. Mas se eles estiverem com Deus, essa resistência não vai ser o suficiente. Nada resiste a Deus, né? Então esse é o sentido. Então Deus vai conseguir fazer tudo ali. E aqui diz, ninguém vai poder resistir a vocês, né? O Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que vocês pisarem terror. Eles vão ter medo de vocês. Todos os povos vão ter medo de vocês. Por conta do Deus de vocês. Todos vão reconhecer o Deus na vida de vocês. Então, no versículo 26, Moisés continua falando. A verdade é que hoje eu estou colocando aqui, diante de vocês, a bênção e a maldição. Vocês que escolhem. Eu estou colocando 2 caminhos aqui na frente de vocês. Um de bênção e um de maldição. E a bênção, no versículo 27, ele fala. A bênção é que quando vocês cumprirem as palavras de Deus, o Deus de vocês, né? Então ele dará a bênção para vocês quando vocês obedecerem a ele. Ele abençoará vocês. Mas a maldição, versículo 28 ele diz, mas a maldição está em vocês não cumprirem o que Deus mandou. Quando vocês desobedecerem a Deus, ali está a maldição. Quando vocês se desviarem do caminho que Deus ordenou que vocês andassem, ali está a maldição. Quando vocês começarem a adorar outros deuses, ali está a maldição. Aí no versículo 29 continua. Mas quando, porém, o Senhor teu Deus colocar você na terra, né, que ele prometeu, na terra que você vai possuir, então lá em Canaã, lá na terra que vocês vão ter, vocês vão pronunciar a bênção e a maldição. Vocês vão pronunciar a bênção sobre o monte Gerizim e vocês vão pronunciar a maldição sobre o monte Ebal. Isso a gente vai ver que vai acontecer realmente. Quando chegarem lá, algumas tribos vão pronunciar a bênção e algumas tribos vão pronunciar a maldição. Então eles vão lá nesse monte, que está escrito aqui, no monte Gerizim, vão subir lá e vão começar a abençoar. Vão começar a abençoar quem cumprir, né, a palavra de Deus. Vão começar a abençoar quem cumprir a lei de Deus entregue aqui a Moisés. Vão começar a abençoar ali aquelas tribos. E no monte Ebal vão subir algumas tribos e vão começar a amaldiçoar quem não cumprir a lei. Então aquelas palavras vão ser lançadas sobre eles mesmos, né, sobre o próprio povo de Israel. E a gente vai ver isso mais para frente. Aí no versículo 30, então Moisés continua falando. Por acaso não estão esses 2 montes além do Jordão, né, na direção do pôr do sol, na terra lá dos cananeus, né? Aqui eles não estão na terra dos cananeus, né? Eles estão do outro lado do Jordão, né, nas terras extras. E Moisés está falando, né? Por acaso esses 2 montes não estão lá do outro lado, onde vocês vão, né, entrar em Canaã? Então estão lá, né? Lá na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, né? Junto aos carvalhais de Moré. Pois ides passar o Jordão para entrardes e possuirdes a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus. Possuí-la-eis e nela habitareis. Vocês vão passar o Jordão, vocês vão entrar na terra que Deus prometeu e vocês vão habitar nela. Mas tomem cuidado, porque não acabou. Lá vocês vão ter 2 caminhos ainda para cumprir. O caminho que leva à bênção e o caminho que leva à maldição. Então, quando estiverem lá, não se esqueçam do Deus que colocou vocês lá sem vocês merecerem. O Deus que tirou vocês da escravidão. O Deus que comprou a briga de vocês. Ele não tinha nada a ver com isso. Ele comprou a briga de vocês. Foi lá no meio.
brigar contra os deuses do Egito, foi lá brigar com o faraó, comprou a briga de vocês e foi lá resgatar vocês da escravidão. Não se esqueçam desse Deus, porque isso seria maldição, né? Então aqui no versículo 32, Moisés finaliza aqui o capítulo 11. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo, né? Tomem cuidado. Ele insiste muito nisso, né? Moisés insiste muito. Gente, é muito simples. A única coisa que a gente lembra isso na aula passada, né? Moisés fala isso. E o que é que Deus quer de vocês? Deus quer obediência. Só isso, gente. Obedeçam a Deus. É obediência. E Moisés sabia claramente que era só obediência. A questão é a obediência, né? Se você obedecer, tá tudo ok. O princípio é a obediência, né? E Moisés, a preocupação de Moisés é essa. Deus só quer obediência. Se vocês obedecerem, não há o que temer, né? Mas para vocês obedecerem, vocês têm que conhecer, né? Vocês têm que conhecer o que é certo e o que é errado para que vocês possam obedecer, né? Então vocês têm que conhecer a lei nessa época, né? Ele falando porque a aliança da lei era para essa época. Hoje nós vivemos sobre outra aliança, né? Eu falei aqui que é o último versículo de Moisés do capítulo 11, só que a gente lembra, né? Só para refrisar aqui, a gente lembra que a Bíblia original, né, o escrito em hebraico, não é separado por capítulos e versículos, né? A gente lembra que são livros, né? São livros escritos que não tem parada, parece grandes cartas, né? Então, ao editar a Bíblia, as pessoas foram colocando versículos, separando por capítulos, né? Mas o original no hebraico não é separado, né? Então, só para falar, porque eu falei que era o último versículo do capítulo de Moisés, então eu tô só avisando, porque não é assim, no original não foi assim. Moisés não foi nesse intuito de ser o último versículo aqui do capítulo, porque não existia capítulo e nem versículo. Ele era uma grande carta, né? Ele escrevia uma grande carta ali, eram grandes livros escritos direto. É como se fosse um livro mesmo, que a gente vai lendo direto, né? Sem capítulo, vai lendo direto. É nesse intuito a Bíblia, tá bom? Então, amém. Eu falei que a aula hoje ia ser curtinha, deu 40 e poucos minutos, amém, glória a Deus.